Nosso estudo está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Paulo fala o seguinte: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. E Emmanuel comenta na lição 130 do livro Caminho, Verdade e Vida, tristeza. Conforme observamos na advertência de Paulo, uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira, já a segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante, o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia e incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das faltas que lhe dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Realmente, o mundo que a gente vive é um mundo que ainda tem muita dor, muito sofrimento e muitos motivos para a tristeza. O sofrimento material ele é muito grande e o sofrimento moral ele é muito grande também. A gente até sabe que a riqueza e a pobreza são gêneros de prova, são aprendizados preciosos, e a gente sabe também que todo mundo, querendo ou não querendo, um dia vai passar por eles. A maioria das pessoas fica, eu queria tanto ser rico, e quando passar pela prova da riqueza vai ver que essa prova é uma prova perigosa, é uma prova que te leva para os excessos de todos os gêneros, e é uma prova que pode trazer complicações muito graves, principalmente no campo do vício, no campo da avareza, em vários outros problemas aí do ser humano. Mas a gente sabe que essas provas, nas experiências aqui na carne, nós vamos passar, todos nós, querendo ou não querendo. A gente fica assim, impressionado com o ponto que a miséria chega aqui no nosso planeta, em matéria de não ter atenção, do desprezo que é dado, né, enquanto as pessoas estão passando penúria mesmo, passando situações mesmo muito complicadas mesmo. E a gente vai vendo até que uma das consequências da prova da miséria é a dureza do coração. E a gente costuma falar muito nas nossas obras sociais que se hoje a gente encontra pessoas que parece que estão com o coração transformado em pedra, vivendo a violência urbana, assaltando as pessoas nas ruas e cometendo vários atos de violência muito graves, que vão trazer consequências muito graves para o espírito, e que parecem que nessa encarnação não tem mais solução. Nesse momento, nas comunidades que estão espalhadas por todo o país, tem crianças que, se não forem cuidadas da maneira correta, podem estar resvalando também para esse caminho. Então depende de cada um de nós. Então, olha a diferença das tristezas que Emmanuel vem falar nessa lição aqui de hoje, aproveitando a carta aos Coríntios de Paulo. Existe a tristeza segundo Deus. Qual é a tristeza segundo Deus? A tristeza segundo Deus, a gente pode dizer assim, eu vou pegar até com o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele deixou pra gente um legado maravilhoso de aprendizado, principalmente em lidar com o ser humano. Todas as mães que o procuravam, mães que haviam perdido seus filhos, ele chorava junto com as mães. Quando as mães iam embora, ele fazia suas preces e ele aconselhava, falava, o problema, a prova é de cada um, ela é personalíssima. Então a gente sente junto com a pessoa, se coloca solidário e não pode trazer de forma alguma aquela tristeza para dentro da gente, porque se a gente trouxer aquela tristeza para dentro da gente vai estar condenando a nossa vida. Então,
eu ajudo, eu sinto aquilo, mas logo em seguida vamos agora procurar, né, dar continuidade ao nosso trabalho. Então qual é a tristeza que a gente está sentindo o tempo todo? A tristeza de ver um mundo que ainda tem muito sofrimento, a tristeza de ver muitas pessoas ainda que não conseguem entender o Evangelho e praticar o Evangelho. Eu me lembro que na biografia de Eurípides de Barçanufo, tem um momento que se relata ter encontrado Jesus chorando do outro lado da vida e foi perguntar: mestre, por que você chora? Ele chora por aqueles que ainda não receberam o seu evangelho. Ele fala: não, eu choro por aqueles que receberam e ainda não praticam. Quer dizer, deu uma impressão para a gente que o próprio mestre também, ele também fica condoído também, né? Mas não é aquela tristeza que vai estagnar a pessoa. Agora é completamente diferente dessa tristeza que fala do mundo. A tristeza, porque eu não consegui ganhar mais dinheiro que poderia estar me trazendo prejuízos enormes e eu ainda não tenho essa noção ainda. Eu queria muito estar trabalhando em um determinado lugar, mas eu, na verdade eu não estou sabendo aqui que aquele lugar, aquela função poderia me levar à ruína. Tem tanta coisa que só não está acontecendo com a gente porque não tem que acontecer. Aquilo absolutamente não é nosso. O que é nosso vai vir para a gente no momento certo, querendo ou não querendo. É claro que isso não é um motivo também, né, um convite à ociosidade, expectativa, não. É um convite para que a gente entenda de que tudo que a gente precisa passar, a gente vai passar. Se não é para passar, igual uns amigos que eu tenho aí, muito estudiosos, chegavam na hora de fazer alguns concursos, eu fiquei um pontinho na prova para delegado federal, eu fiquei um pontinho para não, porque não era para estar participando desses cargos. Logo em seguida fizeram outros concursos, estão em outros cargos, e a gente vai entendendo que tem sim o dedo do destino, ali tem sim o dedo da escolha do gênero de provas que a gente faz, e a providência divina, ela sabe o que vai trazer o bem para a gente e o que não vai. Mas tem essas tristezas por não ter conseguido satisfazer o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, por não ter conseguido fazer com que as pessoas ficassem submissas ao seu ponto de vista, sem respeitar o livre-arbítrio de cada um. Tem essas tristezas que absolutamente elas são completamente diferentes das tristezas de Deus, ele vem falando aqui. E as tristezas de Deus, a gente vai pensar assim, né? O aprendiz, a discípulo, a apóstolo, chame o nome, esses nomes formais, aquele seguidor do Cristo, ele fica o tempo todo incomodado, sim, incomodado porque tem muito trabalho para ser feito, mas ao mesmo tempo ele fica com a consciência tranquila. Então ele é uma pessoa fácil de você contentar, mas ao mesmo tempo ele é difícil de estar bem com ele, olhando para tanta coisa para ser feita, tanto trabalho para ser feito. Então as pausas que a gente dá é pausas simplesmente para você recobrar as suas energias e daqui a pouco continuar trabalhando, mas principalmente trabalhando com relação às dores morais, as pessoas que nos procuram com problemas familiares, com problemas financeiros, não sabendo ainda lidar com essas dificuldades da terra e entrando em desespero, total desespero por conta disso. Então essas são tristezas que realmente que a gente sente. Essa tristeza, a gente vai ficar pensando assim, né? O que eu puder fazer, o que eu puder servir como instrumento, eu agradeço, mas se eu não puder, Deus tem vários outros instrumentos, então a gente sabe que nada fica perdido. Essa tristeza ela é relativizada por aquela afirmativa do Cristo, de que nenhuma de suas ovelhas se transviaria. São termos antigos, discípulo, apóstolo, né? São termos, palavras que estão aí numa Bíblia que foi escrita há 2000 anos, e que a tradução sofreu várias mudanças, e que chega hoje na nossa cultura, só na cultura aqui do Brasil, tem mais de 20, 30, 50 traduções diferentes, mas são termos que a gente pode adaptar para os dias de hoje. E a gente toma muito cuidado para não deixar com que essas tristezas, que não são legítimas, que trariam a ruína do espírito, elas tomem conta da gente. Porque no momento certo, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E a gente vai ficando pronto como? Colocando a nossa boa vontade, nos preparando cada vez mais. Daqui a pouco está desempenhando essas funções que tivermos que desempenhar.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.